O que fazer para ganhar a vida eterna? Nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 30. Hoje é o Evangelho do jovem rico. Aquele jovem que veio correndo, que ajoelhou-se diante de Jesus e fez uma pergunta muito importante. Bom mestre, o que fazer para ganhar a vida eterna? É um jovem que se ajoelha, é um jovem que pergunta. Isso significa que quer conhecer para seguir sempre mais próximo a Deus. O problema é quando ele descobre o que deve fazer para ganhar a vida eterna. Bom, Jesus vai responder, porque me chamas de bom, Deus é bom e mais ninguém, tu conheces os mandamentos, e assim Jesus recorda os mandamentos a esse jovem. E o jovem vai perguntar: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então era um jovem muito sério, que vivia aqueles mandamentos que Jesus colocou para ele. Mas prestamos atenção nos mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mas aqui falta o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E é isso que o jovem rico não está fazendo. Porque quando ele descobrir que tem que deixar tudo para seguir, e aí ele vai ficar triste e vai embora. Vai embora triste, por quê? Porque não ama a Deus com todo o coração. Verdadeiramente não ama a Deus com todo o coração. Ama, mas com reservas. É esse o problema na vida espiritual. É esse o problema que Santa Teresa vai afrontar, que vai, vamos dizer, escrever, discernir sobre, por exemplo, da passagem da terceira morada às quartas moradas. É como o jovem rico que se dá conta que deve deixar tudo, porque senão não passa adiante. Claro que se passar adiante é fruto da graça de Deus, é ação de Deus, mas é um permitir que Deus haja em mim, é um permitir que Deus me esvazie daquilo que não é Ele, do que não é dele. E nesse momento, esse é o problema dessa passagem das terças moradas para as quartas moradas, é ter reservas com Deus, é não dar tudo a Deus. Aí São João da Cruz diz que um dos problemas da pessoa não ir adiante é que ela começa, mas depois diz: eu não quero saber disso. É o caso do jovem rico. Então, Jesus, presta atenção como é que Jesus faz. Jesus olhou com muito amor. Ora, alguém que olha com muito amor significa que é alguém que ama verdadeiramente. Quando nós olhamos para o outro, para as coisas, ou fazemos projetos, nós olhamos com amor ou olhamos com interesse? Olhamos com reservas? Jesus não colocou reservas no amor para conosco, mas nós somos cheios de reservas de amor para com Deus e para com os outros. Então Jesus olhou ele com muito amor e diz: só uma coisa te falta. O quê? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não é deixar por deixar as coisas, é deixar com olhar no horizonte de Deus. É o céu, é a eternidade. Nós não nascemos para este mundo, nascemos para Deus. Por isso, deixamos. Mas eu lembro, o que é muito difícil de deixar é a si mesmo. Renunciar a si mesmo será o grande desafio para seguir a Jesus e configurar-se
a sua vida. A renúncia a si mesmo, quem não quer renunciar a si mesmo, tem reservas à felicidade de Deus, tem reservas à vida eterna. É um renunciar a Deus para não renunciar a si mesmo. Claro, você não deixa de ser você quando renuncia a si mesmo, é pelo contrário, você se encontra autenticamente, você se encontra e vive na verdade, com a verdade, pela verdade. E aí nós vemos 3 movimentos do jovem, sejam exteriores ou interiores, que ele ouviu, ficou abatido, segundo, primeiro ouviu, depois ficou abatido e terceiro, foi embora, cheio de tristeza. Por quê? Porque era muito rico. Não queria renunciar aos bens. Então agora vem uma outra parte, que é Jesus conversar com os discípulos. Porque aquele acontecimento vai servir para Jesus ensinar aos discípulos. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Por que é difícil? Porque o rico não se esvazia. O rico é sempre cheio das coisas. Mas não fique pensando, porque você não tem tanto dinheiro no banco, que você não seja rico nesse sentido. Às vezes você é apegado a tantas coisas, apegado às suas ideias e jamais permite que Deus ilumine suas ideias, sempre fechado às graças de Deus. Quem é fechado à graça de Deus é rico de si mesmo, é rico do mundo, é rico de muitas coisas menos de Deus. Vá pensando assim também. Então, os discípulos perguntam a Jesus, então, quem pode ser salvo? Jesus, mais uma vez, olhou. Olhando, vai dizer, para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Veja, aquele jovem rico não significa que esteja condenado, porque Deus continua nessa dinâmica de olhar com amor, tentando convencer o coração daquele jovem a deixar tudo por Cristo. E a salvação não é uma autossalvação. Nós somos salvados por Deus. Nós temos um Salvador. Ninguém é autossalvador. E Pedro começou a dizer, e nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus vai explicar que quem deixa tudo não perde, ganha a vida eterna. Quem deixa tudo por Ele e com perseguições. Então, quem deixa tudo não perde nada, vai ter a vida eterna. Então, o nosso horizonte qual é? A vida eterna. O jovem rico, ele tinha um horizonte. Qual era o horizonte? Aquela consciência de que ele estava fazendo tudo muito bem feito, mas ainda esse horizonte não tinha ido muito longe. Qual? A vida eterna. Se deixa tudo, se faz tudo, se pensa tudo, se fala tudo pela vida eterna. Aprendamos esse ensinamento de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.